Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jailton Rodrigues, estou aqui novamente para falar um pouco sobre a disciplina Matemática Básica 3, Polinômios e Números Complexos. Hoje eu vou falar para vocês sobre a demonstração do teorema do resto, certo? Então, para a gente falar sobre esse teorema, é preciso que a gente fale sobre a divisão de polinômios por binômios do primeiro grau. E aí, quando eu falo de divisão, eu vou lembrar do algoritmo da divisão, né? Algoritmo normal com números, mas aqui com polinômios, aqui na divisão de polinômios, a gente vai se referir aos polinômios, né? Então, nós temos um P de x, um polinômio P de x, dividido por um polinômio ax mais b de grau 1, obtendo o quociente Q de x e um resto, certo? E aqui a gente tem que ter atenção quanto à questão do grau. Por exemplo, como eu estou dividindo um polinômio por um binômio de grau 1, então o resto, ele ou vai ser nulo ou ele vai ser de grau 0. Portanto, o resto aqui no caso é sempre uma constante quando for dividido por um binômio de grau 1, um polinômio de grau 1. E aí eu lembro imediatamente da relação, da relação fundamental da divisão, né? Que diz que o P de x é igual ao Q de x, ou seja, o quociente, vezes o divisor, mais o resto. Então, é a partir dessa relação fundamental que nós vamos demonstrar o teorema. E aí, o teorema diz o seguinte: o resto da divisão de um polinômio P de x por um binômio do tipo x menos b, ou seja, por um binômio de primeiro grau, é igual ao valor numérico de P de x em b, ou seja, o resto vai ser igual ao valor numérico de P de x quando o x assume o valor da raiz desse divisor aqui, ou seja, desse polinômio aqui. Então, considerando aqui a demonstração, né? Então, primeiramente, a gente tem que identificar quem é a raiz do binômio em questão, ou seja, do divisor. Então, a gente sabe que aqui nós temos que x menos b igual a 0, então nós vamos ter como raiz x igual a b. Então, onde tiver x, nós vamos substituir por b, ok? Então, realizando aqui, né, considerando novamente a relação fundamental da divisão, então nós substituindo aqui, calculando essa relação, essa igualdade acima em função de b, nós vamos ter que P de b é igual a Q de b, vezes onde tem x, claro, eu estou colocando quem? B. Então, eu vou ter esta situação. Simplificando mais, eu vou ter P de b igual a Q de b, vezes 0. Por quê? Porque aqui já tinha o b. Quando eu substituir x por b, que é a raiz do polinômio do divisor, então eu vou obter 0. Logo, quando eu multiplico qualquer coisa por 0, vai dar 0. E quando eu somo qualquer coisa com 0, vai dar sempre qualquer coisa. Então, veja bem. Então, P de b é igual ao resto. Ou seja, o valor numérico do P de x, quando o x assume a raiz do divisor, né, a raiz do polinômio do divisor vai ser igual ao resto. E aí nós vamos agora para um exemplo de aplicação. Calculemos o resto da divisão do polinômio P de x igual a 4x ao quadrado menos 2x mais 3 por o binômio, né, polinômio 2x menos 1. Novamente, considerando a divisão, né, o algoritmo da divisão, aqui a gente realizando a divisão através do método da chave, nós vamos ter essa situação, 4x ao quadrado menos 2x mais 3. Quando eu divido por 2x menos 1, eu vou ter quociente igual a 2x e o resto 3. Então, observemos isso aqui. O resto desta divisão deu exatamente quem? 3. Então, quando eu substituir lá nessa função x pela raiz desse binômio aqui, tem que dar 3 também, certo? Então, vamos lá para essa situação, ó. Então, identificando quem é a raiz de 2x menos 1, é igual a 1 sobre 2. Então, quando eu substituir 1 sobre 2 onde tem x, eu vou obter esta situação, ok? Então, ó, 1 sobre 2, né, P de 1 sobre 2 vai ser essa situação. Resolvendo isso aqui, nós vamos obter que P de 1 sobre 2 vai ser igual a 1 menos 1 mais 3. Que, claro, P de 1 sobre 2 vai ser igual a quem? 1 menos 1 é igual a 0. Então, resta somente 3. Então, ficou comprovado, ó, que o valor numérico de P de x, quando x assume a raiz do divisor, vai ser exatamente quem? Exatamente o resto. O que foi que a gente viu lá anteriormente, que o resto era exatamente 3. Então, fica comprovado o teorema. Obrigado.